Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando pontualmente às 20 horas o nosso Sim, que é a semana intensiva para a mudança. E aí algumas pessoas podem pensar, nossa, mas fala nosso Sim, é a semana. Na verdade, tudo aqui não tem ordem. O sim é para que a gente possa dizer sim para a nossa mudança, sim para a nossa transformação, sim para a nossa subida de nível, sim para uma nova fase da nossa vida, principalmente da vida profissional. Estamos num momento extremamente precioso, enquanto algumas pessoas estão vendo como crise, como caos, como problema, nós do lado de cá vemos como uma grande oportunidade para a gente cada vez mais dizer sim. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com o número de seguidores da nossa página, com o aumento de inscritos lá no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada por seguir, muito obrigada por estar com a gente. E a gente vai começando essa semana com astral muito alto, com uma energia muito boa, com excelentes perspectivas. A gente sabe aí do quanto de desafios a gente tem enfrentado, do quanto a vida tem convidado a gente para grandes oportunidades. E como eu sempre falo, na crise uns choram e outros vendem lenço. Ainda bem que nós do lado de cá vendemos lenço. Fazemos dos obstáculos degraus para a nossa subida, para a nossa caminhada, porque eu sempre digo que até água parada mofa. Então o que faz a gente ter resultado, na verdade, é se manter em movimento, é se movimentar. Quando a gente se movimenta, as coisas acontecem, pessoas são colocadas no nosso caminho, os recursos aparecem. O importante é a gente se movimentar, cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, mas o importante é que a gente realmente esteja em movimento. Para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais o que é o sim e o que faz a gente entrar em movimento para ter novos resultados na nossa vida. Então, na verdade, eu quero explicar um pouquinho sobre o conceito do sim. O sim, na verdade, é uma semana intensiva para a mudança. E aí, quando eu falo semana, na verdade, nós temos 4 dias, que vai ser hoje, terça, quarta e quinta. São temas diferentes, são temas, eles não são sequenciais, mas eles são encadeados, ou seja, eles têm uma linha de complementariedade. Então não adianta ver hoje e não ver amanhã, e aí ver na quarta e não ver na quinta, o que vai, na verdade, fazer com que você entenda o contexto, porque aqui o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas que estão em busca de uma transição de carreira, ou que estão em busca, na verdade, de um upgrade na sua carreira. Como eu falei, o cenário ele é muito favorável para que a gente tenha aí novos resultados profissionais. Eu tenho visto muitas pessoas sendo demitidas, eu tenho visto muitas pessoas fazendo acordo com as empresas encolhendo e sem saber para onde vão caminhar. Tenho visto pessoas com potencial incrível que estão aí morrendo de medo disso também acontecer com você. Então fica aqui o nosso compromisso, né? Como treinador comportamental, como pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, de levar a dicas, de levar estratégias, de compartilhar aquilo que a gente fez e que deu certo. Muitos de vocês conhecem a minha história, sabe como eu fiz para sair de desempregada para empresária internacional em 7 meses. As adversidades que eu tive que viver, os obstáculos que eu tive que superar, as mudanças na minha mentalidade que eu tive que fazer para dar novos passos. Então, a nossa semana ela vai se constituir de 4 dias e, como eu falei, cada dia é um tema diferente e, apesar de não ser sequencial, são temas encadeados. Então, se eu tenho alguma sugestão e alguma dica para te dar, já que você reservou esse espaço, coloca aí na sua agenda, coloca aí no seu calendário, coloca no despertador do seu celular para você não perder nenhum dia, para você não perder nenhum tema, para você não perder tempo, porque agora, mais do que nunca, o tempo precisa ser usado a nosso favor. A gente precisa fazer o barco, né, as velas do barco soprarem para a direção que a gente realmente quer para dar para a nossa vida profissional,
para dar para a nossa carreira, para dar um upgrade aí nos nossos resultados profissionais. Então se organiza para estar com a gente no Sim durante esses 4 dias. E se você por acaso conhece alguém que possa estar passando por esse desafio profissional, que não sabe bem o que fazer, que está perdido, que está com medo, que não sabe nem por onde começar, compartilha o nosso link, compartilha a nossa fanpage, compartilha o nosso canal lá no YouTube, para que a pessoa também tenha acesso a esse conteúdo. Quantas pessoas eu tenho certeza absoluta que estão precisando desse tipo de conteúdo, pelas conversas que eu tenho com amigos, com conhecidos, com pessoas que são dos nossos clientes. E aí você pode estar ajudando alguém também. Eu vou falar sempre da importância de você ter um caderno de anotações. Todas as vezes que você for numa palestra, e agora muito mais palestras online, seminários gratuitos, muitos eventos gratuitos que estão acontecendo, vários especialistas, profissionais super sérios, super responsáveis, super importantes no mercado do desenvolvimento humano. A área de desenvolvimento humano, ela ganhou um espaço muito grande nesse processo todo que a gente está vivendo. As pessoas entenderam o quanto elas precisam investir nelas, não só na parte técnica. Às vezes as pessoas têm muito potencial técnico, mas as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. As pessoas não sabem aproveitar o tamanho do potencial que elas têm. Então, todas as vezes que você se propuser a participar de um evento como esse, sempre tem o seu caderno de anotações, para que você possa ali escrever alguma ficha que vai cair, alguma reflexão importante que você teve, exercícios que são passados. Na maioria das vezes, nós treinadores comportamentais, a gente passa muito exercício durante o seminário, durante a live, seja como que o profissional esteja conduzindo. Então, é importante que você anote. Então tem aí o seu caderninho de anotações. Esse vídeo ele fica gravado. Se você tiver alguma dúvida que talvez eu não consiga esclarecer hoje, eu não consiga esclarecer durante esses 4 dias, volta lá, dá uma olhadinha no vídeo de novo, anota, porque sempre cai alguma ficha. Sempre faz a gente repensar, sempre faz a gente ver com os outros olhos aquele conteúdo que pode ser conhecido, mas que talvez a gente não estivesse preparado para ouvir, e aí de repente nesse momento você precisa exatamente daquele conteúdo. Então sempre tenha o seu caderno. O importante não é o destino, o importante é o que você aprende durante a caminhada. A caminhada é que traz aprendizados muito importantes para o nosso crescimento. Nem sempre os aprendizados eles são confortáveis, nem sempre os aprendizados são gostosos, mas se a gente se dispuser a crescer com eles, a gente fica muito mais maduro, a gente fica muito mais fortalecido. Hoje eu brincava com um amigo no telefone, dizendo com ele, que o tempo seria muito injusto se ele só trouxesse rugas e cabelo branco. Que bom que ele traz sabedoria. Então, curte a caminhada, curte a trajetória, curte cada pedaço que você passar da sua história. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês, de forma bem resumida, a minha história. Naquele momento estava muito dolorido para mim, naquele momento estava doendo muito, porque envolvia até pessoas que eu amava também durante o meu destino, mas durante a minha caminhada. Mas quando eu consegui chegar no nível que eu queria, o quanto eu olho para essa história me amadureceu. O quanto eu olho para a Simone que eu vejo hoje no espelho, que eu tenho tanto orgulho. E foi necessário eu passar por aquilo tudo para que eu pudesse aqui hoje estar compartilhando todo o meu aprendizado com você e estar compartilhando tudo o que eu fiz para que você também tenha um novo resultado. Então, o quanto é gostoso a gente aproveitar a caminhada. Então aproveita a caminhada. Hoje nós vamos falar exatamente isso, sobre as nossas emoções. Hoje nós vamos falar exatamente sobre como ter inteligência emocional em situações de crise. Tem se falado muito sobre inteligência emocional, tem se falado muito sobre o equilíbrio das emoções,
Mas o que é inteligência emocional? O que a gente precisa fazer para ter inteligência emocional? E aí foi engraçado que esses dias eu estava vendo uma especialista que eu respeito muito, e ela está aí nas redes sociais, e ela, na verdade, foi na contramão do negócio, né? Ela vai, aqui alguns sinais para você ver se você tem burrice emocional. E aí, não querendo ofender as pessoas, na verdade, ali despertando uma reflexão do quanto a gente tem usado as nossas emoções a nosso favor. E eu vou falar muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente não é orientado, o quanto a gente não é educado para lidar com as nossas emoções. Nós somos educados para sermos fortes, para sermos resilientes, para sermos corajosos. Mas alguém um dia falou para a gente que antes de ter isso tudo, a gente precisa ser humano, que a gente precisa sentir para ser autêntico. Então a gente vai falar muito sobre como fazer conceitos simples, dicas muito simples, mas que é uma permissão da gente ser. Em primeiro lugar, ser humano. E como seres humanos, nós somos passíveis às emoções humanas. E aí, assim, para te falar sobre inteligência emocional, na verdade eu quero te contar uma história. Todas as vezes que eu fiz palestra sobre inteligência emocional, quando me pediu, eu sempre contei essa história. E talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu vou repetir a história porque eu gosto muito dela. Esses dias a gente estava até vendo um vídeo, um filme, não me lembro bem, e aí no meio do vídeo falava sobre essa história. Na verdade, a história é sobre um homem que vivia de depressão. Uma depressão onde ele tinha recorrido a vários especialistas, onde ele tinha ido nos melhores médicos do mundo inteiro. Ele tinha visitado até outros países com terapias alternativas, com outras fontes além da medicina para resolver aquela depressão. Porque era uma tristeza profunda, era uma melancolia que ele não conseguia superar. E remédio não funcionou, terapias alternativas não funcionou, e ele cada vez mais buscando algum caminho que explicasse para ele como sair daquela depressão. Até que teve um determinado momento, uma determinada altura da vida dele que ele desistiu. Ele realmente desistiu porque ele começou a desacreditar que tivesse algum tipo de solução para o problema dele. Foi quando um amigo muito querido, né, gostando muito dele, falou com ele que conhecia um médico que era um novo psiquiatra que estava recém-chegado no Brasil e que esse médico já tinha dado respostas muito positivas para algumas pessoas, que alguns pacientes estavam conseguindo superar, que também já tinham experimentado vários métodos, várias formas, várias terapêuticas, mas não tinham conseguido. E ele pediu para esse amigo, né? Aí ele falou: olha, você me promete que você vai, como última tentativa, como uma última oportunidade, mas é importante que você vá. E o homem, apesar de muito desacreditado, ele acabou indo no tal médico. E aí o médico escutou com muita atenção todo o relato dele, ouviu o que ele estava colocando, e ao final do relato dele, o médico disse: de fato, você fez de tudo que eu considero possível no tratamento para uma depressão. Então, todos os métodos, de fato, por você já foram utilizados. Mas eu tenho um último recurso, e que eu tenho usado muito esse recurso para alguns pacientes, e eles têm me dado uma resposta muito positiva. Na verdade, aqui na cidade ao lado tem um circo, e nesse circo tem um palhaço. E dizem que esse palhaço é fenomenal, que esse palhaço é fantástico, que esse palhaço não tem quem não ria com ele, que só dele entrar no picadeiro as pessoas já estão rindo, porque o astral dele é alto, a energia dele é boa. Eu já fui pessoalmente ver o palhaço, no espetáculo do palhaço, né? E a maquiagem dele é interessante. Então, assim, se dê essa oportunidade, como uma última oportunidade, vá lá no circo. E eu tenho certeza absoluta que quando você voltar aqui na próxima consulta, você já vai me trazer uma resposta diferente dessa questão da sua melancolia, da sua tristeza. E nesse momento o homem olhou para ele muito triste, com os olhos muito lacrimejados, e falou para ele: doutor, na verdade, esse palhaço sou eu. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque durante muito tempo da minha vida eu me sentia assim. Eu me sentia como esse palhaço. Às vezes amargurada, triste, chateada, mas eu precisava entrar no show e fazer as pessoas sorrirem quando o meu coração estava transbordando de tristeza. Quando o meu coração estava muito triste por alguma situação profissional ou pessoal que eu estava passando, mas eu tinha que representar um personagem. E quando eu entrei nessa área de desenvolvimento humano, quando eu investi na minha formação como treinadora comportamental, eu aprendi com grande
coach, né, que é o pai do coach, que é o Timothy Gallwey, que o que faz a gente feliz é quando a gente tira as nossas máscaras. É quando a gente tem a oportunidade de realmente ser quem a gente é. É lógico que a gente precisa ter cuidado, né? Nem sempre a gente vai ser tão espontâneo quanto a gente pode, mas que a gente seja autêntico nas nossas emoções. As pessoas que me conhecem em nível pessoal, elas dizem muito isso para mim: se você é muito transparente. Na hora que você está chateada, a gente percebe que você está chateada. Na hora que você está alegre, a gente percebe que você está eufórica. Então, eu decidi não ser mais o palhaço. Eu decidi ser uma pessoa que, quando eu estou triste, eu vou ficar triste. Nem sempre eu consigo compartilhar isso com todas as pessoas, mas eu aprendi que as emoções, elas precisam ser vividas. As emoções, elas precisam ser sentidas. Existem muitos especialistas na área de desenvolvimento humano, existem muitos especialistas que falam sobre inteligência emocional, e eles falam de vários passos. Mas para mim, Simone Carvalho, o primeiro passo para você ter inteligência emocional é aceitar que você é um ser humano, passível, inclusive, de falhas humanas. Porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente, né? Quando a gente erra, a gente tem um chicote muito afiado e a gente vai se lapeando e a gente vai se autopunindo, quando na verdade a gente não faria isso com um grande amigo, com uma grande amiga. Eu sempre falo isso, né, para os meus amigos, para os meus familiares, quando eles estão lá se auto-chicoteando. Eu falei: você falaria assim com um amigo seu? Você falaria desse jeito com uma pessoa que você ama? Então, fica aqui, na verdade, a grande reflexão para que a gente entenda que na nossa condição humana a gente precisa sentir. E aí, por que eu estou falando e estou contando isso tudo para vocês? Porque durante muito tempo, até pela minha história de vida, né, quem me conhece sabe que eu venho de uma origem muito humilde. A minha mãe é servente, meu pai é despachante de ônibus, eu sou de Duque de Caxias, aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu precisei criar uma resiliência, uma força muito grande para desenvolver a minha carreira, para estudar, para ter uma carreira de sucesso, para ter bons resultados profissionais. E a vida inteira eu me cobrei ser muito forte, eu me cobrei ser perfeita, eu me cobrei não errar, eu não podia errar. E eu construí uma história bacana, passei por empresas importantes, empresas de grande porte, comecei como assistente social, terminei a minha carreira na minha última ocupação como executiva de recursos humanos, mas mesmo no nível muito alto da minha carreira, tendo um salário bacana, tendo um padrão de vida bacana, eu não estava feliz. Eu não estava feliz na última empresa porque eu já não combinava mais com a empresa, os meus valores estavam sendo agredidos e estavam sendo feridos, eu ficava muito ausente de casa, meus filhos reclamavam muito a minha ausência, mas por conta de dar um bom padrão de vida para eles, de não deixar faltar nada para eles, eu continuei naquela insanidade e eu só não tinha percebido que a maior falta eu já estava fazendo, que era eu na vida deles. E nesse meio do caminho eu tive 2 picos hipertensivos dentro da empresa sem nunca ter tido problema de pressão alta, mas ali eram alguns sinais, o meu corpo já vinha gritando por ajuda e eu não fui observando isso, porque eu estava reprimindo as minhas emoções. Eu levantava no dia seguinte, assim, eu chorava antes de fazer a maquiagem, porque eu sabia que era dia de trabalhar, eu sabia que era mais um dia que eu ia enfrentar uma pedreira, pagar um monte de incêndio, mas eu precisava do salário, precisava do pacote de benefícios, precisava de tanta coisa, mas estava ali numa autopunição absurda, porque eu tinha muito medo de ficar sem um salário fixo, de não ter a estabilidade, de não ter a suposta garantia. E depois de 4 anos trabalhando nessa empresa, quando a diretora de RH saiu, né, a diretora de recursos humanos, o presidente da empresa também saiu, porque os acionistas mudaram a estratégia e eu comecei a não combinar mais, como eu falei. E um dia, numa reunião gerencial, o gerente, que era o gerente da área financeira, assumiu o RH, dizendo que ele estava assumindo o RH para colocar ordem na casa. Que o RH, na verdade, só sabia gastar o dinheiro da empresa e que os acionistas não queriam mais essa história de diretoria de gente de gestão, de investir em funcionário, ele queria resultado a qualquer custo e que quem tivesse em cargo de chefia tinha que estar com o chicote na mão, que ia ser a base da chibata mesmo. E eu fiquei muito assustada com aquela orientação e disse para ele que eu não saberia fazer aquilo, porque eu sempre acredito que as pessoas precisam ser felizes onde elas trabalham e que eu não conseguiria fazer isso com a minha equipe. Então, que eu não seria uma boa gerente de RH, eu não ia conseguir vestir aquela camisa
foi quando, depois de 4 anos de dedicação exclusiva para aquela empresa, ele me disse que eu estava demitida porque eu era uma incompetente e não dava para ficar comigo no time porque ele precisava de pessoas que representassem força na empresa. Saí de lá muito magoada, muito ressentida, aos 39 anos de idade, com um monte de diploma embaixo do braço e 2 prêmios, né, que era o chamado Tainá e João Vitor, que eram os meus 2 filhos, na época muito pequeno. Fui procurar recolocação no mercado e aí batia na porta das empresas, as empresas diziam, você é muito qualificada, você tem muitos títulos, a gente não tem dinheiro para pagar o seu salário. E eu dizia, não, mas eu não quero cargo de gerente não, me dá aí um cargo de analista, qualquer coisa, mas eu preciso trabalhar para pagar a conta e criar filho. Mas o mercado não abriu. Não abriu e não consegui recolocação porque eu era qualificada demais. 2 MBAs, 2 pós, 2 graduações. E depois de 8 meses, numa luta insana, o desespero começou a bater, o medo começou a visitar e eu não sabia mais para onde caminhar. Foi quando eu procurei a ajuda de um amigo que é empresário. E esse amigo tem muito relacionamento no mercado e eu falei para ele, me ajuda nessa recolocação porque eu não sei mais por onde caminhar. Foi quando ele me deu o melhor feedback da minha vida. Que eu digo que feedback bom é aquele que faz você pensar. Feedback positivo é extremamente valioso, mas nem sempre ajuda a gente a refletir. E aí ele me disse o seguinte, Se, você é muito competente, você é muito inteligente, mas você não é uma pessoa ousada. Você é uma pessoa muito insegura para tomar decisões de risco. E se você quer sentar na cadeira estratégica de uma empresa, você tem que aprender a arriscar, porque na vida a gente não tem garantia. Eu sou empresária há 30 anos e você acha que todas as decisões que eu tomo eu tenho certeza absoluta do retorno? Não. E aí eu saí de lá magoada, ressentida, né, pensando, nossa, eu vim aqui para pedir emprego, não vim aqui para pedir conselho. Mas eu sempre ensinei nos meus treinamentos que feedback é presente. A gente tem que ficar com ele pelo menos 24 horas por dia, dormir com o feedback para ver se aquilo faz sentido. Faz sentido, a gente, ok, não fez, a gente joga fora. E aí eu comecei a revisitar os meus comportamentos, comecei a revisitar por que ele deveria estar me chamando de insegura e eu cheguei à conclusão de que ele estava coberto de razão. De fato, eu era uma pessoa muito insegura para tomar decisão de risco, eu era uma pessoa que eu gostava de tudo no lugar, de tudo muito organizado, de tudo muito arrumado. Eu precisava ter controle sobre absolutamente tudo, tudo tinha que estar no meu controle. Se as coisas não estivessem no meu controle, eu me desestabilizava. E aí eu comecei a relembrar da forma como eu tinha sido criada. E aí, na maioria das vezes, eu escutava assim, não dê um passo maior que sua perna, não coloca sua mão onde você não alcança. Você precisa sempre ser a número 1. Você precisa sempre ser aquela que vai passar em primeiro lugar em concurso público. E aí eu comecei a perceber que essa crença era uma crença que me disparava esse tipo de emoção, essa autoexigência, essa busca pela perfeição. E aí foi quando eu decidi fazer um caminho completamente diferente. E aí eu fiz a técnica do pote. Eu não vou ensinar a técnica do pote hoje, vou ensinar a técnica do pote na quarta-feira. E foi essa técnica que me ajudou bastante. Eu apliquei ela em mim, aplico nos meus vários treinamentos, nas minhas várias palestras e deu muito certo comigo. E depois que eu fiz a técnica do pote, eu entendi qual era o caminho que eu realmente sempre amei, mas sempre tive medo, que era viver a minha vida solo, que era ter uma carreira autônoma, que era estar fora de empresa. E aí, uma vez tomada essa consciência, porque todo o processo de mudança começa na tomada de consciência, uma vez tomada essa consciência, eu tomei a decisão talvez mais arriscada da minha vida, que foi entrar numa formação, na época, extremamente cara. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha perspectiva, eu só tinha mais 2 meses de sobrevida financeira, então o único dinheiro que eu tinha foi o dinheiro que eu investi nessa formação. E foi esse passo que me fez ter uma grande caminhada. Eu me lembro quando eu saí da minha formação, eu saí muito potencializada, acreditando muito no processo, acreditando muito no método, adorando toda aquela proposta. E aí eu lembro que eu saí da formação num domingo, pedi a separação na segunda. E aí eu fiquei sem emprego, sem dinheiro, sem casa, sem marido. Voltei com meus 2 filhos embaixo do braço para a casa do meu pai e da minha mãe, para recomeçar a vida. E aí, numa conversa com a minha mãe coach, né, eu falei dela, ela tá aqui, ela tá ouvindo tudo, eu sempre falei que a minha mãe já nasceu coach,
Eu falei para ela, olha, esse processo é muito bacana, é muito bonito esse caminho, mas você tem que ter muito dinheiro para investir em curso eu não tenho mais dinheiro. Então eu vou voltar a ser professora, porque pelo menos eu ganho dinheiro para pagar boleto e os meninos vão estudar numa escola que não vai ser escola pública, vai ser escola particular. E aí foi nesse momento que ela falou para mim, ela falou, não, você não vai fazer isso, porque eu acredito na filha que eu tenho e eu acredito no seu projeto. Eu não sei quando ele vai acontecer, mas ele vai acontecer. Então você vai lá e vive o seu sonho. E aí por que eu falo que é uma mãe coach? Porque eu digo que coach é aquele que acredita muito mais em você do que você mesmo. A gente tem visto aí, né, o quanto que esse mercado cresceu, né, de pessoas que buscaram a formação. Tem profissionais extremamente sérios, tem profissionais extremamente responsáveis, mas que você realmente escolha aquelas pessoas que você vai seguir, que está trazendo alguma orientação bacana para você, que não é o mundo do hu-hu-hu, não é o mundo do conto de fadas, não tem fórmula mágica, não tem garantia, não tem estalar o dedo e o resultado vem. Não, na verdade tem trabalho, tem seriedade, tem comprometimento e tem muita questão da crença. O que mais me prendia, o que mais me escravizava no sistema era porque era a crença do emprego, da carteira assinada, e na maioria das vezes, se tivesse emprego público, melhor ainda, que tinha estabilidade, e isso me acorrentou num sistema onde eu estava extremamente infeliz, distante das pessoas que eu amava e adoecendo. Então teve alguém que vir e me tirar do sistema, porque eu não tive coragem de sair, teve que alguém sair comigo para que eu pudesse encontrar uma nova oportunidade, mas também não deixar a oportunidade passar. Foi quando eu comecei um processo intenso de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de entender como eu funcionava, como as coisas funcionavam na minha vida. Muitas vezes em treinamentos online, gratuitos, porque na época eu não tinha dinheiro, e lógico que uma oferta muito menor, porque eu estou falando isso de 9 anos atrás, mas foi essa decisão de investir em mim, de investir nesse caminho que me fez sair de 2 clientes individuais e para 10. As multinacionais começaram a me enxergar e aí começaram a me contratar. Fui contratada por alguns grupos de marketing de rede, de marketing multinível, que a gente chama, para fazer desenvolvimento de liderança, e tive a felicidade de ir para Angola e treinar 62 líderes do governo de Angola, onde até hoje eu tenho uma relação muito linda com eles, uma relação de muito carinho. E aí eu saí de desempregada para empresária internacional em 7 meses. Ah, Simone, mas você é como esses coaches aí que querem vender a fórmula mágica? Não. Não é o tempo nem o resultado. Como eu falei no início da nossa conversa, é a trajetória. O quanto eu aprendi com essa trajetória. O quanto eu aprendi que eu não preciso ser perfeita. O quanto eu aprendi que eu precisava ser humana. Que eu podia sim sentir tristeza. Que eu podia sim chorar quando eu estivesse triste. Eu não devia ficar escrava daquela emoção, mas que eu tinha o direito de viver a emoção. Então, quando eu te falo que o primeiro passo, na minha opinião, para a gente ter inteligência emocional é aceitar a nossa condição como seres humanos. E como seres humanos, nós somos, de novo, passíveis às falhas humanas e somos passíveis às emoções. Porque, até falando um pouco para vocês, né, de quando eu comecei a escrever os e-books, eu me lembrei de uma história muito antiga na minha vida, que eu não me lembrava mais dela, mas até compartilhei isso com algumas pessoas, e aí falar para você algumas frases assim que às vezes a gente escuta, né? Quando a gente está vivendo algum problema, alguma adversidade, certamente você já deve ter escutado isso, quando alguém chega para você e fala assim: nossa, mas não fica triste assim não, porque existem pessoas muito pior que você pelo menos está com vida, pelo menos você está com saúde. Nossa, o quanto isso embrulha o estômago da gente, né? Porque naquela hora você não quer que o outro diga para você, não, fica aí nessa tristeza, mas você quer pelo menos que a pessoa te acolha. Talvez você não quer nem ouvir nada, você só quer escutar, você só quer ser ouvido, você só quer ser acolhido, você só quer ser entendido na sua permissão de ser humano. E aí, o que me fez lembrar, enquanto eu estava escrevendo os e-books? Tem uma frase que é muito característica minha, e quem me conhece a nível pessoal, que estiver aqui na sala, pode colocar aí no comentário, é verdade, que quando as pessoas estão tristes, eu falo: tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de ficar triste? Fica.
não é ficar escravo dessa tristeza, mas é sentir essa tristeza. E porque o que a gente escuta quando a gente está triste? Quando a gente é criança? Não, não chora não, você caiu, isso vai passar, levanta, né? E aí o que me fez lembrar de uma memória muito gostosa da minha infância? Eu me lembro que eu estava na casa da avó de uma amiga minha e a casa era muito antiga. E aí era aquelas janelas de madeira, aquelas janelas pesadas de madeira. E teve um momento que eu brincando, eu levantei a cabeça assim, sem saber, né, onde eu estava. E aí eu bati com a cabeça muito forte naquela janela. Mas, gente, foi uma dor absurda. E lógico que imediatamente a mãe da minha amiga e a avó da minha amiga falou: não, chora não, que vai passar, peraí que a gente vai pegar gelo e tal, não sei o quê. E eu engolindo o choro assim, porque eu estava na casa de pessoas, né, que não era da minha família, que eu não podia chorar. Até que veio uma tia, graças a Deus, uma tia abençoada, apareceu lá no quintal e falou assim pra mim: nossa, isso deve ter doído muito. Você tá com vontade de chorar? Chora! E aí ela simplesmente, gente, só me deu um abraço. Ela só me deu um abraço e deixou. Eu senti aquela dor porque estava doendo. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque isso na maioria das vezes acontece com a gente. Quando a gente está triste, as pessoas, não por maldade, mas por querer apoiar, as pessoas querem tirar a gente daquela dor. E eu digo que às vezes o luto, ele é necessário. Se é para viver luto, viva o luto, não escrava do luto. Mas que você entenda que aquilo faz parte da condição humana. Que ficar triste, que chorar, faz parte. Eu me lembro, inclusive, quando eu falei isso em Angola, um dos rapazes veio até a mim e falou assim: olha, tá muito legal, tá muito bacana aqui a sua formação, mas eu preciso te dizer que o homem angolano, ele é proibido de chorar. Porque se a gente chorar, a gente é considerado fraco. E aí eu disse para ele: eu vou respeitar muito a tua cultura, vou respeitar muito a orientação que você recebeu de líderes importantes na tua vida, certamente seus avós, seu pai, mas dizer que choro não tem nada a ver com fraqueza, choro tem a ver com sensibilidade. E a gente precisa reconhecer as nossas emoções. E aí, para mim, de verdade, o primeiro passo é a gente, de fato, entender que como seres humanos nós somos passíveis das emoções humanas, que nós somos invadidos por algumas emoções que fazem a gente crescer. Eu posso assegurar certamente que foi nos momentos de adversidade da sua vida, naquelas situações que você achou que eram situações de crise, que você aprendeu muito, que você cresceu muito, porque você se permitiu ter este aprendizado, você se permitiu passar por essa caminhada e você sobreviveu porque você chegou até aqui, talvez mais forte, mais maduro, com mais sabedoria, mas foi essa emoção que te levou para um outro nível. Então, a grande contribuição nesse primeiro passo é entender que a nossa orientação é para que a gente não sinta emoção, para que a gente seja forte o tempo inteiro, para que a gente seja corajoso o tempo inteiro, para a gente ter resiliência o tempo inteiro. Isso é importante, sim, mas o importante é a gente aceitar a nossa condição humana. O importante é a gente entender que faz parte da vida e sentir, inclusive, as emoções que são consideradas negativas, mas que se a gente tiver um novo olhar, são essas emoções que fazem a gente crescer, como eu estou falando para vocês. Porque existe uma diferença, e eu estava também ouvindo um outro especialista muito importante falando sobre emoção, onde ele dizia da diferença do QI para o QE. O QI é o coeficiente de inteligência. O quanto aquele amiguinho da tua escola, da tua turma, da tua classe, que era o número 1, que era o CDF, que tirava 10, assim, o quanto essa pessoa, quando cresceu enquanto adulto, teve dificuldade de lidar com as emoções. Porque não tem essa orientação. Porque ele pode ter uma inteligência intelectual muito desenvolvida, ele pode ter um QI muito alto, existem testes, inclusive, para medir isso, mas existe o QE, que é o coeficiente da nossa inteligência emocional. Simone, mas eu tenho que ter um QE alto, você tem que ter o QE da tua nota. Eu não sei qual é a tua nota, não sei qual é o teu parâmetro. O importante é que você saiba equilibrar as suas emoções.
O importante é que você tenha técnicas e que você tenha dicas para que você consiga, no momento de raiva, equalizar a tua raiva, sentir a raiva, mas não explodir na raiva. Também não é abafar a raiva, porque quando a gente abafa a raiva, a gente pode implodir. E um dos vários estudos, né, que existem, e são vários especialistas dizendo que todas as doenças físicas, elas têm causa emocional. Elas são psicossomáticas, porque estouram em algum lugar, o corpo começa a gritar por ajuda. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando da importância da gente perceber a emoção. Percebeu a emoção? Tô triste? Tô triste. Tô alegre? Tô alegre. Tô com raiva? Tô com raiva. Tô feliz? Tô feliz. E aí, uma vez reconhecida a emoção, acolhe. Independente se você considera ela negativa ou positiva, acolhe. Uma vez acolhida, aí sim, você vai saber o que fazer com ela. Porque existe uma equação da neurociência, que a maioria das pessoas que me seguem já deve ter ouvido eu falar isso zilhões de vezes, mas eu vou falar de novo, que é o seguinte, pensamento desperta um sentimento que te leva a um comportamento que repetidamente vira um hábito e leva você a um resultado. Então, vou repetir. Pensamento dispara um sentimento que te leva a um comportamento que repetidamente vira um hábito e leva a um resultado. Significa dizer que os seus resultados são fruto dos seus pensamentos. Nossa, mas a gente está ouvindo tanta gente falar sobre isso. Gente, isso é científico, isso tem base neurocientífica. O pensamento, ele gera uma carga elétrica. O sentimento gera uma carga magnética. Pensei, senti, eletromagnético, e aí isso vibra na minha frequência. E aí eu tô falando de física quântica. Quando eu tô com essa frequência em alta, eu vou atrair coisas positivas. Quando a minha frequência tá baixa, eu vou atrair coisas não tão positivas. Então nem sempre a minha frequência vai ficar assim estabilizada. Nós somos seres humanos, a gente é assim, é um carrossel de emoção. O importante é que quando a gente reconhece aquela emoção, que já não traz resultados tão positivos, que a gente saiba lidar com ela. E já já eu vou falar sobre o Martak. Já já eu vou dizer como que a gente consegue fazer o equilíbrio dessas emoções. Eu falei de um tema aqui muito bacana, assim, né? Do quanto que nós somos cruéis com a gente mesmo. Quando a gente percebe que a gente errou, já teve aquela situação que fala: nossa, Simone, que burra que você é. Nossa, Simone, mas de novo fazendo essa mesma besteira. E aí o chicotinho assim, pá, afiado. E quando eu entrei para esse mundo de treinamento comportamental, eu aprendi que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E aí eu criei 2 perguntas, né, de tudo que eu já aprendi, que se você sair daqui, do dia de hoje, sem lembrar de muita coisa do que eu falei, mas se você conseguir botar no teu caderno essas 2 perguntas, eu vou estar super satisfeita. Então, todas as vezes que você percebeu que você errou, todas as vezes que você percebeu que você talvez não tenha agido da forma como deveria, você vai se fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu aprendi com isso? Porque a gente sempre aprende. Tá, ter feito dessa forma, ter agido dessa forma, ter falado dessa forma, o que eu aprendi com isso? Primeira pergunta. A segunda pergunta é assim: o que eu devo fazer diferente da próxima vez? Porque só assim a gente consegue mudar hábito, só assim a gente consegue mudar comportamento. Porque quando a gente faz assim, a gente está mudando crença, a gente está mudando pensamento, a gente está deixando de ser autopunitivo, a gente está se permitindo ser uma pessoa mais leve. E aí eu falo isso, gente, assim, ó, com muita propriedade, assim, muito confortável, porque durante muito tempo eu fui muito perfeccionista. Eu queria tudo perfeito na minha vida, eu queria que a vida fosse perfeita, fosse linda, maravilhosa, um conto de fada, com o príncipe encantado, com os filhos maravilhosos, né? E o pior que essa exigência que eu fazia comigo, eu transferia para as pessoas que se relacionavam comigo. E aí, lógico que todo mundo sofria, porque eu aprendi que a gente não é perfeito. Mas eu sempre dou a seguinte dica: não queira ser perfeito. Só esteja comprometido com o seu melhor e seja 1% melhor a cada dia. Apenas 1%. Então, uma grande jornada, uma grande caminhada começa com pequenos passos.
Eu sempre tenho o hábito de, no final do meu dia, fazer lá o meu ritual da gratidão, fazer a minha meditação e fazer uma autoavaliação. O que eu fiz hoje que não foi bacana? O que eu fiz hoje que eu posso melhorar? O que eu aprendi com isso? E o que eu posso fazer de melhor da próxima vez? Então, anota essas 2 dicas aí no teu caderno, que eu acredito que certamente vai te ajudar daqui para frente. E tem uma coisa que é bacana, que eu sempre falo, que quando a gente começa nesse processo, né, de rever as nossas crenças, de rever as orientações que a gente recebe durante a vida, a gente vai mudando o nosso olhar sobre as pessoas. Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, e você tem acesso a ferramentas de assessment, que é o processo de autodesenvolvimento, você começa um processo de conhecer, se reconhecer, né, e fazer esse mergulho interno, que nem sempre é muito confortável. Eu falava isso hoje com meu amigo no telefone, que nem sempre é muito confortável fazer esse mergulho, mas extremamente necessário, e a gente começa a olhar o outro também de uma forma diferente. Eu sempre dou aqui o exemplo de um dos assessments que a gente tem, que é a preferência cerebral com DISC, onde ajuda a identificar qual é o lado do cérebro que a gente usa com mais frequência. E durante os nossos treinamentos, o nosso método, ele está muito baseado em assessment, que é para ajudar as pessoas a entenderem por que elas pensam de determinada forma, por que elas sentem de determinada forma, por que elas agem de determinada forma, por que aquele resultado que ela tanto quer não vem, porque a gente consegue mergulhar nesse processo do autoconhecimento. E aí, sempre eu trago aqui o exemplo da Miriam, ela sempre está presente aqui nas nossas palestras online, onde a Miriam é uma senhora hoje com 69 anos de idade, ela fez treinamento com a gente no passado, e aí ela, no primeiro dia, ela já ficou extremamente impactada quando ela fez o treinamento e ela começou a ouvir os conceitos da ferramenta e a fazer o teste, e aí no dia seguinte ela falou para mim assim: nossa, eu sou casada há 40 anos, e ontem eu consegui entender que o meu marido é águia, ou seja, ele usa muito mais esse lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade, da expansão, que é visionário, que é aquela pessoa extrovertida, que é aquela pessoa que às vezes pode ser considerada uma pessoa bagunceira, porque deixa tudo fora do lugar, porque a águia não tem muita organização. E aí ela me disse assim, ela é golfinho, né, que usa esse lado daqui. E ela falou, e eu entendi que ele não faz isso de maldade, na verdade ele faz porque ele tem uma tendência a usar mais esse lado. E aí o quanto que favorece a gente nos nossos relacionamentos, favorece na nossa comunicação, porque a gente vai entender que as pessoas são diferentes, a gente vai entender que as pessoas entendem de uma forma diferente. Então, o quanto é importante a gente entender a diferença de ser simpático e ser empático. A simpatia está muito ligada à educação. É aquela coisa de que você vai falar com um amigo, desabafar com um amigo, pô, cara, eu tô assim, tô triste, tô chateado, perdi meu emprego. Aí já ouviu assim, quando, perdi meu emprego. Mas não fica triste não, tem gente muito pior que você. Tem gente que tá sem saúde, tem gente que tá no hospital, tem gente que perdeu o filho. Ok, verdade, a pessoa tá coberta de razão, mas naquele momento não é o que você quer ouvir. Naquele momento você só quer ser acolhido. Isso é o simpático, que tá muito preocupado em ser educado e tirar você daquela dor. O empático é aquele que vai se colocar no seu lugar. Fala, cara, como é que eu estaria me sentindo se eu estivesse vivendo o que ele está vivendo? E a gente pode funcionar assim algumas vezes sem perceber. Quando aquele amigo vem pedir uma orientação ou vem pedir um conselho, a gente também pode estar fazendo isso sem perceber, porque é automático. A gente recebe e a gente dá isso para as pessoas. Então, pense sempre na diferença da simpatia para a empatia. O simpático quer ser educado. O empático quer ser humano e quer entender um pouco mais se colocando no lugar do outro. E isso ajuda a gente num quesito que é fogo, que é bem desafiador, que é o não julgamento. Nós somos seres julgadores. Como seres sociais, nós somos seres julgadores. E quando a gente está julgando em cima dos nossos valores, do nosso olhar. Então, nem sempre o que o outro está fazendo, o que o outro está sentindo, está indo contra os nossos valores. Ele pode pensar diferente da gente, as pessoas são diferentes e graças a Deus que são diferentes. Mas fica aqui a dica para você sempre desenvolver muito mais a sua empatia do que a sua simpatia, para isso te ajudar também a desenvolver a sua inteligência emocional. E aí eu me lembrei do depoimento de um dos nossos clientes, que é um cliente queridíssimo, que se tornou o nosso amigo, e está até lá no meu canal do YouTube, Simone Carvalho Oficial, que é o Asca Padilha.
Ele foi engenheiro da Petrobras durante muitos anos, um alto executivo, trabalhava com grandes obras, né? Passavam milhões na mão dele e durante muitos anos ele ocupou esse cargo de chefia, ele dava com a peãozada, então tinha que ter, né, assim, uma comunicação muito, muito forte, muito objetiva. E aí quando ele veio fazer o nosso treinamento, né, assim, ele muito tubarão, que é esse lado daqui que a gente usa, né, aquela pessoa que quer resultado a qualquer custo, aquela pessoa que tem pressa no resultado, que quer chegar logo no resultado. E aí ele passou pelo nosso treinamento e eu percebi que, na verdade, ali alguns conceitos, alguns exercícios já estavam mexendo bastante com ele. E aí no final do nosso treinamento ele já estava uma pessoa um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, não que ele fosse ruim, mas ele já estava entendendo a importância de trabalhar melhor as emoções dele. E aí lá no depoimento dele no YouTube ele coloca exatamente isso. A Simone me ajudou a encontrar a minha emoção dentro da minha razão. Porque algumas vezes você pode ter escutado, quando a gente decide com a emoção, a gente decide errado. Na verdade, esse conceito está completamente falido. Porque para dizer para vocês que 100% das nossas decisões são emocionais. 100%. É lógico que depois a gente vai buscar a razão para justificar a nossa escolha. Mas o primeiro impulso para a tomada de decisão, o primeiro impulso para a escolha é através da emoção. Por isso a importância da gente equilibrar as nossas emoções. E aí falando do Martak. Martak, na verdade, são alguns pilares emocionais, são as principais emoções. A gente trabalha muito o Martak. Martak é M, medo, A, alegria, R, raiva, T, tristeza, A, amor. A maioria dos especialistas, eles trabalham só com Marte, que vai até o T. Mas eu coloquei o amor e depois eu coloquei o C, que é coragem. E aí, quando eu sempre falo sobre isso, eu pergunto assim, medo. Medo é uma emoção positiva ou negativa? Aí, em geral, as pessoas dizem assim, negativa. As outras dizem positiva. E aí, qual é a resposta certa? Na verdade, medo não é positivo nem negativo. Medo é neutro. Porque, na verdade, medo é um sinal de alerta. O medo, ele te protege de muita coisa. Eu sempre falo isso. Eu tenho medo de sair no Rio de Janeiro de madrugada sozinha. Tenho medo. Tenho medo de ser assaltada, tenho medo de ser agredida. Independente de pandemia, há um tempo atrás, eu não saio. E esse medo me protege. O medo, ele só passa a ser negativo quando ele me aprisiona. O medo, ele só passa a ser negativo quando ele não permite que eu viva o novo. E o novo, o desconhecido, ele traz muito medo. Eu tive muito medo de empreender. Eu tive muito medo de ir por um caminho em que eu não tivesse ligada a uma instituição. Porque eu fui orientada e criada a vida inteira para estar ligada a alguma empresa, para ter lá a carteira assinada. Como é que agora, aos 39 anos de idade, com todos aqueles diplomas, eu ia me tornar empreendedora e empresária? E aí eu digo que se alguém há 10 anos atrás falasse para mim assim, olha, você vai se tornar uma empresária daqui a 10 anos e você ainda vai ter uma carreira internacional, eu falei, nossa, foi louco, que eu nunca vou fazer isso, eu quero terminar minha carreira como gerente, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, o meu medo me escravizou. O meu medo me escravizou num sistema que estava me adoecendo, que estava me deixando longe das pessoas que eu amo e que eu precisei olhar de uma forma diferente. Então, de novo, o medo, ele não é ruim e nem é bom. Ele só passa a ser negativo quando ele aprisiona a gente. E aí, todas as emoções vêm nesse sentido. A alegria. A alegria é positiva ou negativa? Aí a maioria das pessoas vão dizer, é positiva. Mas se é aquela alegria eufórica, aquela alegria que a pessoa usa como mecanismo de defesa para mascarar as suas emoções, para não se permitir entrar em contato, inclusive com a tristeza que faz parte da condição humana, essa alegria também vai fazer com que essa pessoa adoeça. Nossa, Simone, mas que coisa mais maluca que você está falando. Pode acreditar, gente. Pode acreditar que, assim, todas as emoções, elas têm o seu aspecto positivo e têm o seu aspecto negativo. Depende da forma como a gente trabalha com elas. Tem uma metáfora, por exemplo, que é para falar da raiva, que esses dias eu estava falando para um casal de amigos nossos,
E quando eu fiz encontro de casais no ano passado, no ano retrasado, já não me lembro, eu contei essa metáfora da raiva e o quanto que a metáfora ajuda, sabe, a gente nos momentos de raiva a entender que a gente precisa baixar a adrenalina, entender que naquele momento não é o momento de falar, porque eu vou estar falando, né, de uma forma mais empolgada, mais irritada, e aí depois do que eu falo, já foi. Hoje o meu amigo muito brincalhão falou exatamente isso comigo. Eu aprendi que o importante não é o que eu boto para minha boca para dentro, é o que eu boto da minha boca para fora. Ele falou, por isso que eu como muita linguiça e penso muito antes de falar. E é isso, né? Porque depois que a gente fala, já foi. E aí quando eu falo do Martak, né, que eu falei medo, alegria, raiva, tristeza, amor e coragem. Coragem, no latim, coragem quer dizer agir com o coração. Agir, quando a gente fala de coragem, a gente está falando de... coragem é ausência de medo? Não. Coragem é a sua habilidade para lidar com o medo. Porque, de novo, o medo ele é uma emoção importante quando é uma emoção que te protege, que te permite não viver situações que te coloquem em risco, numa exposição até da tua integridade física. Então, ter coragem, inclusive ter coragem para reconhecer o ser humano incrível que você é, para reconhecer a pessoa incrível que você é, porque eu tenho certeza absoluta que você é, e para ter humildade para reconhecer aquilo que você precisa melhorar. Então eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa muito intempestiva, que na hora da raiva eu não tenho muita habilidade para lidar com essa emoção, então eu vou lá, eu vou fazer um treinamento de inteligência emocional, eu vou ler mais sobre inteligência emocional, vou estudar mais sobre inteligência emocional para saber como é que eu transformo essa raiva num combustível, porque eu não sei se vocês sabem, mas a raiva é o sentimento e a emoção que mais gera energia na gente, que faz a gente entrar em ação. Já percebeu? A gente quando tá triste, a gente fica abatido, fica introspectivo, fica recolhido, fica ali, né, quer ficar sozinho. A gente quando tá com raiva, quando vem alguém, desafia a gente, tá bom, agora eu vou fazer só para provar para a pessoa que eu consigo. Então é isso, se a gente consegue canalizar bem as nossas emoções, os nossos resultados vão ser infinitamente melhores. Isso eu posso assegurar para vocês. Agora eu vou entrar nos 5 pilares emocionais. É lógico que quando a gente está falando de inteligência emocional, e quem é muito estudioso sabe que quem está nesse caminho, já está estudando, sabe que o pai da inteligência emocional é Daniel Goleman, onde fala que inteligência emocional é a nossa capacidade de entrar em contato com a gente e melhorar os nossos relacionamentos, né? É fazer com que a gente faça com que aquelas emoções trabalhem ao nosso favor. E aí ele sempre traz os 5 pilares emocionais que eu vou já falar para vocês. Vou só tomar um golinho de água para eu dar um descanso. Eu vi que tem aqui muito comentário, então vou parar um pouquinho também para ver os comentários aqui. Então vamos lá, 5 pilares emocionais. O primeiro pilar é a autoconhecimento emocional. Já falei sobre isso, né? Sobre a importância da gente ter esse processo desse mergulho interno, mas não de um mergulho interno de simples reflexões, não de um mergulho interno para autopunição, um mergulho interno para entender quem a gente é, para entender como a gente funciona. E à luz da ciência, não é do nosso achismo, não é do que a gente já ouviu falar da gente, porque quem não conhece esse processo de desenvolvimento humano, né, que não sabe essa questão dos bichos, né, e fala, nossa, mas isso é um zoológico que tem dentro da gente, o quanto que a gente escutou de feedback positivo e o quanto a gente deve ter estudado de feedback negativo também, né? As águias, por exemplo, que são muito criativas, devem ter escutado a vida inteira, nossa, como essa pessoa é bagunceira, como essa pessoa é desorganizada, essa pessoa não tem foco. Eu sempre brinco dizendo que quer reconhecer uma águia é aquela pessoa que tem 3 agendas e não usa nenhuma, porque ela se organiza tanto, ela se obriga tanto a ser organizada que ela acaba não conseguindo. E aí nada de errado em ser uma águia, mas a gente desenvolve outras competências que não são competências padrão, como, por exemplo, o lobo. O lobo é aquela pessoa mais organizada, aquela pessoa mais planejada, e aí a gente vai ajudar a águia a desenvolver habilidades que são do lobo. E é o contrário. O lobo, por exemplo, por ser uma pessoa muito planejada, muito organizada, algumas vezes ele pode ser considerado uma pessoa chata, porque o lobo tem dificuldade com o novo, o lobo tem dificuldade com mudança, é aquele tipo de pessoa que se você mexer na escrivaninha e mudar um lapisinho do lugar, ele já se desestabiliza porque mudou ali o sistema dele, ele não consegue se organizar. Então a gente
precisa ajudar o lobo a ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais adaptável, uma pessoa a lidar com o diferente, a lidar com o novo. E aí vem o tubarão, que são aquelas pessoas mais objetivas, aquelas pessoas mais práticas, aquelas pessoas mais velozes, elas têm pressa no resultado, e aí elas querem resultado a qualquer custo, e elas, se elas têm um tubarão mais alto, né, elas podem atropelar as pessoas, então a gente precisa ensinar o tubarão a ter habilidades do golfinho, que são habilidades de relacionamento, mais assertividade na sua comunicação, mais relaxar. O tubarão tem muita dificuldade em relaxar, porque ele quer trabalhar o tempo todo. E aí tem os golfinhos, que são aquelas pessoas mais sensíveis, são aquelas pessoas que valorizam relacionamento, aquela que sempre está pela harmonia, mas aí o golfinho sempre se coloca no último lugar da fila e ele coloca todo mundo na frente dele, ele se ressente quando ele não é valorizado. Então a gente ajuda o golfinho a ter um pouco mais da objetividade do tubarão. Então, quando o primeiro pilar é o autoconhecimento, é exatamente isso. Eu entender qual é o lado do meu cérebro que eu uso com mais frequência. Existem vários assessments. Eu estou dando um exemplo do que a gente usa, mas a gente usa outros, inclusive. Mas entender quais são as nossas melhores competências, quais são as nossas melhores habilidades, quais são as nossas melhores características e quais são as características que eu também preciso desenvolver. Eu, quando decidi e quando eu comprei a ideia de realmente me tornar uma pessoa empreendedora, eu precisei desenvolver a minha habilidade de lidar com o novo, de lidar com a resiliência, de lidar com a falta de rotina, porque uma coisa é quando você é funcionária que tem todo aquele padrão, né? Outra coisa é quando você é empreendedora, que você tem que se reinventar toda hora e que tem os seus desafios, assim como tem os seus benefícios. Então eu precisei também desenvolver habilidades que não eram as minhas habilidades padrão, mas que é completamente possível se a gente chegar num resultado diferente. Então, o primeiro pilar emocional é autoconhecimento emocional. Reconheça as suas emoções. E, de novo, se você é uma pessoa mais sensível, não está ligada à fraqueza. Se você é uma pessoa mais sensível, talvez você use mais esse lado do cérebro. Você precisa, talvez, desenvolver mais a sua assertividade, você precisa desenvolver mais a sua objetividade. E é por isso a importância do autoconhecimento emocional. O segundo pilar é a automotivação. E aí vamos falar um pouquinho de definição, né? O que é a automotivação? É qualquer atividade que te traga aquela energia, que aumente a tua frequência. E aí, de novo, não tem certo nem errado. Você precisa descobrir o que faz a tua energia aumentar. O que faz naquele dia que você está meio borocochô, que você está ali triste, que você está chateado. O que você faz para você... Cara, beleza. Então tem gente que vai para atividade física e atividade física cientificamente é comprovada no aumento de energia, porque vai aumentar a dopamina, adrenalina, ocitocina, que são hormônios do prazer e da alegria. Tem gente que vai para dança, tem gente que vai para música. Eu, por exemplo, antes de entrar nos meus seminários, antes de entrar em qualquer coisa que eu preciso fazer, eu gosto muito de escutar música, e músicas, porque música a gente fala que é âncora, né? Música remete a gente a lembranças importantes, porque aí pensamento, sentimento, me traz sentimentos importantes, me traz emoções positivas. Então busca a tua automotivação. Eu tenho uma rotina que antes de entrar, né, no trabalho eu faço. Quem já leu lá os meus e-books, está escrito inclusive em um dos e-books, né, sobre a importância de você ter alguns passos para você ter um resultado de alta performance. Então, primeiro é a gratidão, depois vem a meditação, depois vem a declaração, a visualização e depois a motivação. Então, antes de entrar para trabalhar, eu sempre vejo um vídeo aonde ali eu vou aprender um pouco mais, ali eu vou aumentar meu conteúdo, alguma coisa que faça cair a minha ficha. Eu faço isso todos os dias, seja no meu celular, seja no meu notebook, mas o importante é que você encontre alguma atividade que te traga esse aumento de frequência na tua energia, para que você tenha uma energia elevada, para a tua frequência ser elevada, a tua vibração energética ser elevada e aí você atrair também coisas positivas para a sua vida. Não é aquela coisa do pensar positivo por pensar positivo. A gente, de novo, quando a gente tem pensamento negativo, somos seres humanos, mas você precisa encontrar alguma coisa que ajude você a fazer essa virada. O seu alguma coisa eu não sei. O importante é que você sempre tenha alguma atividade para aumentar a tua frequência. Terceiro pilar emocional é o equilíbrio das emoções. Aí eu sempre gosto de falar essa parte, que assim, eu trago o exemplo da bicicleta. Se você estiver andando de bicicleta, não aquela que tem rodinhas, né? Bicicleta normal sem rodinha, bicicleta. Se você estiver andando com a bicicleta e você parar com os dois pés no pedal, o que vai acontecer? Você vai cair.
Porque o que traz o equilíbrio é o movimento. O que traz o equilíbrio é exatamente a gente estar andando com a bicicleta. E com as emoções não é diferente. O que vai trazer o equilíbrio das emoções é você sentir. É você entender que cada emoção vai te trazer um aprendizado e que você precisa aprender técnicas que vão te ajudar a lidar com as emoções, a lidar com a raiva, a lidar com a tristeza, a lidar com a euforia, desde que isso te traga resultados positivos. Então, o que vai trazer o equilíbrio emocional é você lidar com as suas emoções. Reconhecer que você é um ser humano, que você está sentindo e que você naquele momento precisa viver cada uma das suas emoções. Quarto pilar, empatia. Falei sobre a empatia. É a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, quando a gente está com raiva de alguém, né, e fala, putz, por que fulano fez aquilo? E aí, pô, sabe, assim, eu não concordo com isso, não é dessa forma. Se coloca no lugar daquela pessoa. Eu tenho feito muito esse exercício, muito, assim, sabe? O que essa pessoa pode estar sentindo, né? Se eu estivesse no lugar dela, será que eu agiria diferente? Será que eu agiria da mesma forma? E aí, lembrar da diferença da empatia para a simpatia. A simpatia está ligada a ser educado. A empatia está ligado a ser conectado, porque a empatia é que cria conexão. Eu sei que algumas vezes quando as pessoas recorrem a mim, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela fala muito isso para mim. Ela falou assim, você tem uma capacidade de desenvolver confiança nas pessoas. Sim. As pessoas às vezes estão conversando comigo 5 minutos, as pessoas começam a abrir as coisas para mim, coisas muito íntimas, muito confidenciais. E aí já tiveram situações assim que eu realmente não tinha o que falar. Assim. Eu estava ali para ouvir, né? Como coach eu aprendi que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais do que falar. Eu até falo isso nas minhas palestras. A gente tem muitos cursos de oratória. Deveriam existir alguns cursos de ouvitória, né? Da gente aprender a ouvir mais do que falar. E aí quando a pessoa acaba de me falar, eu fico olhando para ela e digo assim, eu não sei nem o que te dizer agora. Mas obrigado por ter compartilhado comigo, assim, obrigado pela confiança. E só aquela frase já foi suficiente para a pessoa ficar bem. Porque, de novo, às vezes ela não quer conselho, ela não quer dica, ela só quer ser acolhida. E eu posso dizer para vocês seguramente, o que traz conexão é a empatia. O que traz conexão é quando a gente sente que quando a gente está falando de alguma coisa muito dolorida, muito sofrida, o outro está olhando no nosso olho, está segurando na nossa mão. Ah, mas agora com esse negócio da pandemia, né, tá tudo muito distante, mas a conexão, ela vai além do contato físico. Você pode estar falando com um amigo, a tua voz pode ser uma voz acolhedora. O teu tom de voz vai dizer se você está ali acolhendo ou não. E sempre muito ligado e muito atento a essa questão do julgamento. Cuidado com o julgamento. Então seja muito mais empático do que simpático. E quinta e último pilar emocional, segundo a definição de Daniel Goleman, é a habilidade de relacionar-se. E eu falei já sobre isso. Quando a gente começa a conhecer um pouco mais das preferências cerebrais, quando a gente começa a conhecer um pouco mais de como é que as pessoas funcionam, né, na sua estrutura cerebral, através dos testes de personalidade, das ferramentas de acesso, isso ajuda a gente a entender melhor o outro, a ter um novo olhar sobre o outro, a entender que aquele outro também tem o mundo próprio dele. E eu sempre digo que assim, nós de fato somos seres incríveis humanos, somos seres humanos incríveis, porque não existe ninguém, mas absolutamente ninguém na face da Terra que tenha as nossas impressões digitais. Só nós. Nós somos seres únicos. Eu sempre digo que Deus fez cada um de nós e depois jogou a forma fora. Então, quando eu deixei de ser perfeita, ou querer de ser perfeita, para me tornar 1% melhor a cada dia, eu trabalho sempre a minha melhor versão. Então, queira ser a sua melhor versão. E no final, eu vou ensinar um exercício que eu sempre passo nas minhas palestras e que dá muito resultado, e já você vai fazer esse exercício. Ok, então nós falamos dos 5 pilares emocionais e agora eu vou te dar 7 dicas para trabalhar a sua inteligência emocional. Primeira dica, reconheça os seus pontos fortes.
Ou seja, olhe para você no espelho e se orgulhe daquilo que você vê. Olhe para você e diga o ser humano incrível que você é. Você é a sua melhor versão, você tem qualidades, você tem características positivas, você tem histórias bonitas, você com certeza já acolheu muitas pessoas. Então reconheça aquilo que você tem de bom. Reconheça as suas melhores habilidades, suas melhores competências. Reconheça quem você é. Reconheça o tamanho do seu potencial. Então reconheça os seus pontos fortes. Segunda dica, trabalhe os seus pontos de melhoria. A gente já falou isso, né, durante aqui a nossa conversa. Ou seja, identifique quais são aquelas habilidades, identifique quais são aquelas características que você precisa desenvolver para te levar para um nível diferente. Eu, durante muito tempo, eu tive que desconstruir para construir uma nova Simone. Então, deixei aquele padrão rígido, rigoroso que eu tinha, ao ponto dos meus filhos, quando eram pequenos, os meus filhos me chamavam de Capitão Nascimento. Nossa, lá vem Capitão Nascimento, né? Por conta da rigidez, da regra, né? Que eu tinha um lado lobo muito forte. Quando eu aprendi a ser um pouco mais flexível, quando eu aprendi a olhar o outro de uma forma diferente, quando eu passei a não me chicotear tanto, quando eu passei a não ter um nível de autoexigência tão grande, eu comecei a fazer isso também com as pessoas que eu me relacionava. Então, a humildade de você reconhecer os pontos que você precisa melhorar. Essa é a segunda dica. Terceira dica, essa é a melhor, que eu adoro. Aprenda a rir dos próprios erros. No dia que eu comecei a fazer isso, no dia que eu aprendi a fazer isso, eu fui uma pessoa muito mais divertida. Eu sei que assim, as pessoas que se relacionam comigo, convivem comigo, dizem assim, nossa, até na tristeza você é engraçada. E é exatamente isso, eu aprendi a ser uma pessoa engraçada. Eu não era uma pessoa engraçada, eu era uma pessoa muito engessada, muito formal, né? E aí, quando eu erro hoje, ao invés de pegar o chicote, pá, na verdade, eu começo a sorrir. Eu falei, nossa, olha a besteira que eu fiz, meu Deus. Não dá para trabalhar assim. E aí, de novo, as duas perguntinhas que eu pedi para você anotar lá no seu caderno. O que eu aprendi com isso e o que eu posso fazer diferente da próxima vez. Então, aprenda a rir dos seus próprios erros. Quinta dica, julgue menos. Já falamos aí da história do julgamento. Tem até um outro assessment que a gente também trabalha aqui na empresa, que é o MBTI, e ele é baseado nos 16 tipos de personalidade de Jung, e a gente usa ele aqui na empresa. E aí a gente é definido por 4 letras. E a última letra do meu perfil é o J. E o J, ele é baseado no julgamento. O quanto eu precisei trabalhar em mim essa coisa do julgar. Né? Do quanto eu precisei trabalhar em mim, que a minha verdade não era absoluta, a minha versão não era verdadeira, as pessoas poderiam ter as suas próprias versões, as suas próprias verdades, que não existe uma receita pronta e acabada da vida. Então, quando eu aprendi a treinar, porque tudo na vida é treino, né, gente? Quando eu aprendi a treinar o não julgamento, isso me ajudou muito a melhorar os meus relacionamentos, a melhorar a minha comunicação com as pessoas. É um exercício, porque como eu falei, nós somos seres julgadores. Mas se a gente se dispõe a realmente se tornar a nossa melhor versão, 1% melhor a cada dia, com certeza a gente consegue fazer isso se a gente treinar. Sexta dica, seja menos exigente consigo e com os outros. Acabamos de falar sobre isso. Seja mais empático, menos julgador, seja mais divertido, seja mais leve, ria dos próprios erros, porque a vida é leve e a vida é muito possível. Eu falava isso com uma amiga no sábado. Eu falei, o que eu acho engraçado é que eu acho que a vida é muito possível. E assim, algumas pessoas complicam, né? Às vezes valorizando coisas que não são importantes, dando muito foco naquilo que realmente não vai trazer tanto resultado. Então, se divirta mais, brinque mais. Essa aqui que é a sétima. O sétimo sempre vem com o que a mais, né? Elogie mais e critique menos. Existem aí vários estudos, vários especialistas falando sobre a força e o poder do elogio. Quando você elogia uma pessoa de forma sincera, não é aquele elogio, nossa, como você é bacana, eu digo que isso é elogio vazio, né? Mas quando você elogia de uma forma sincera, o quanto que você ajuda um ser humano. Eu falo isso, tem até nas nossas palestras, eu sempre faço o exercício do elogio, que é um exercício muito bacana, e sempre trago o exemplo, né, do que aconteceu comigo uma vez, que eu estava indo trabalhar, passei numa lanchonete para comprar um lanche, e aí o rapaz da frente, na hora de pagar o lanche dele, ele foi extremamente grosseiro com a caixa, a menina que estava recebendo o dinheiro.
E aí, lógico que na hora que ela foi me atender, ela não estava muito de bom humor, né? E eu pensei, falei, nossa, não posso deixar essa menina desse jeito, né? Tem que salvar a vida dessa menina, tem que salvar o dia dessa menina. E aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, sua maquiagem tá tão bonita, ela combinou muito com o tom da sua pele. Aí a primeira coisa que ela fez foi fechar o caixa. Tipo assim, nossa, ela vai me assaltar. Depois ela me olhou assim com uma cara esquisita, falou, ou ela tá me cantando. E aí eu digo assim, o que é pra ser regra acabou virando exceção. As pessoas, elas perderam o hábito de elogiar. As pessoas perderam o hábito de receber elogio. E aí não tem aquela história assim, quando a gente vai elogiar alguém, aí fala assim, o que você está querendo? Que você está elogiando muito? São brincadeiras, sim, são brincadeiras, mas que minha avó dizia que toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Então, quando a gente elogia de forma sincera, né, assim, eu sempre faço muito isso com os meus filhos e dá muito resultado positivo quando eu falo para eles, eu confio em vocês, eu sei que você é capaz, eu sei do tamanho do teu potencial, para que ali dê mais força emocional, que ele realmente acredite mais nele, isso pode salvar o dia de alguém. Então, eu tenho o meu caderninho, o meu código de conduta pessoal, que é o código de honra, que aí é um outro seminário, tem que fazer um outro seminário para falar sobre isso, aonde eu falo sobre, eu coloquei lá para mim de a gente elogiar pelo menos uma pessoa por dia. Então eu tenho como compromisso sempre elogiar uma pessoa por dia, seja a pessoa conhecida, seja a pessoa desconhecida, seja pela internet, seja presencial, mas o importante é fazer o dia da pessoa um pouquinho mais feliz. E aí lembra que eu falei para vocês que na verdade eu ia dar um exercício muito bacana? Eu sempre gosto de terminar todo dia do nosso seminário dando um exercício muito bacana. E aí o exercício, na verdade, é o seguinte, é bem bacana e vou dizer que é bem poderoso. Todos os exercícios que eu oriento, todas as técnicas que eu passo, as ferramentas que eu uso, eu digo para vocês seguramente, 100% de tudo que eu apresento, 100%, pessoal, eu primeiro aplico em mim. Porque eu gosto de primeiro testar, para ver se aquilo funciona e se aquilo faz sentido para mim. Então, eu já faço essa técnica já há muito tempo. Hoje eu já não faço mais ela escrita porque ficou automática, mas para quem não tem um hábito, eu sugiro que faça escrita sim. E aí vai o grande exercício. O exercício é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, assim que terminar agora, tá? Você vai dedicar aí 5 a 10 minutinhos, porque senão você vai deixar para fazer depois e você não vai fazer. Você vai pegar uma folha de papel em branco, e você vai escrever 30 características positivas que você tem. E aí eu sempre gosto, né, porque tem uma amiga minha que fala assim, nossa Simone, não podia ser 10, não podia ser 5, tinha que ser 30. 30. E tem uma explicação científica para o número 30. Então são 30 características. Eu não consigo encontrar 30, pede ajuda. Pede ajuda para os amigos, para os familiares, pede ajuda. Cara, fala aí 3 coisas boas que eu tenho, fala aí 3 características que você gosta em mim. Mas precisa ser 30, precisam ser 30, ok? Isso é hoje. Acabou o seminário, você vai lá e vai colocar suas 30 características positivas. Completou as 30 características, a partir de amanhã, todos os dias, quando você acorda, certamente você tem um ritual. Você vai ao banheiro, você escova seu dente, você lava seu olho, a mulherada faz maquiagem para trabalhar, a marada faz barba, ou quem está em home office nem faz isso, mas enfim, né, lavar o rosto e escovar o dente faz parte, né, aí do nosso ritual matinal. Então, nesse momento, você vai incluir essa tarefa no seu ritual matinal. Que é o seguinte, você vai pegar a sua folha de papel com as 30 características e você vai ler essas características em frente ao espelho numa forma de elogio. E quando eu estou falando de 30 características, podem ser habilidades, pode ser competência, podem ser os seus valores, então ética, lealdade, fidelidade, amiga, solidária, amorosa, carinhosa, visionária, empática, enfim, o importante é que tenham 30. E aí você vai ler numa forma de elogio, você vai ler aquelas características. Nossa, olha como eu sou guerreira, olha como eu sou lutadora, olha como eu sou vencedora, olha como eu sou vitoriosa, olha como eu sou ética, olha como eu sou leal. Parabéns por eu ser essa pessoa tão leal. Você vai ler. No início, pessoal, pode até parecer bem estranho, sabe? Que a gente às vezes pode até se sentir um pouquinho desconfortável. Mas eu posso dizer que o hábito, a repetição de fazer o exercício é que começa a trazer um resultado diferente. E agora vai a grande dica do exercício.
Você vai fazer essa leitura das 30 características todos os dias de manhã durante 21 dias consecutivos. Você já deve ter ouvido que para a gente criar uma nova atitude como um hábito, a gente precisa de 21 vezes de repetição. Nosso cérebro precisa de 21 repetições para tornar aquela nova atividade em um hábito. Então você vai fazer isso durante 21 dias consecutivos. Ah, eu fiz até o 18º, eu fiz até o 19º e esqueci. Tem que começar tudo de novo. E tem que começar. Eu digo para vocês que eu fiz e gerou muito resultado para mim. Eu fiquei muito mais autoconfiante, eu fiquei muito mais divertida, eu fiquei muito mais alegre, eu fiquei muito mais viva quando eu comecei. Isso aconteceu já lá uns 9 anos atrás. E eu sempre passo esse exercício nas minhas palestras e os retornos que eu tenho, eles são incríveis, né? Quando as pessoas falam, nossa, Simone, eu tô mais autoconfiante, eu tô acreditando mais em mim, eu tô, na verdade, entendendo melhor como é que eu funciono. Então, se eu puder te dar uma grande dica no dia de hoje, faça o exercício das 30 características, porque amanhã está muito bacana o nosso seminário. Amanhã eu vou dizer dos 7 passos para você ser um alta performance. E o que é o alta performance? É aquela pessoa que tem resultados extraordinários. É aquela pessoa que tem resultado, é aquela pessoa que olha para a sua história, é aquela pessoa que olha e se orgulha de quem é, para você ter novos resultados, para você servir de inspiração para outras pessoas. E são 7 passos muito simples, assim, chegam até a ser muito óbvios. E para a gente encerrar, vou ler só os últimos comentários. E aí a Socorro colocou aqui, antes eu tinha a atitude errônea de comparar uma situação difícil que uma pessoa estava passando com a intenção de mostrar que tem pessoas com desafios maiores, acreditando estar ajudando. Entendo agora que ser empática é sem dúvida uma atitude muito melhor. Normal. Nós recebemos isso e acabamos reproduzindo isso e a gente tem o hábito de querer tirar a pessoa da dor, de querer tirar a pessoa do sofrimento e aí a gente fica muito mais simpática do que empática. Então o empático é aquele que às vezes não vai falar absolutamente nada, ele só vai acolher. Sheila, adoro esse exercício. No início é desafiador, depois é maravilhoso. É maravilhoso, né, Sheila? Muito legal. Obrigada aí pela sua contribuição. A Rejane, eu já julguei muito, hoje eu tenho noção desse erro. Rê, como eu falo, que o tempo seria muito injusto se ele só trouxesse ruga e cabelo branco. Ainda bem que ele traz sabedoria. A vida dá ali algumas pancadas na gente pra gente aprender, mas dá pra gente aprender sem pancada também. E a Sheila, grata por compartilhar o seu conhecimento. Sempre, Sheila. Pessoas prósperas geram prosperidade para outras pessoas. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro dia do sim. Então, diga sim para o seu crescimento, sim para a sua mudança. Eu estou saindo super feliz de ter visto pessoas aqui tão queridas, de pessoas que estão sempre em busca do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento, porque nós somos o nosso melhor patrimônio. Se eu quero ser 1% melhor a cada dia, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender novos conteúdos, eu tenho que aprender novos conceitos. Eu até hoje estudo pra caramba, eu até hoje sigo pessoas muito importantes, porque eu quero me chegar no final do ano e ser 365% melhor. Então eu quero deixar um grande beijo e aqui eu quero ver amanhã as pessoas realmente comprometidas com a sua mudança. Às 8 horas da noite nós estaremos aqui para falar sobre os 7 passos de alta performance. Um grande beijo para vocês.